sabe, legal, aquele sensei legal, bonzinho, aquele que se dá com todo mundo, né? Porque ele é bem político. Ele é bem político e ele é bem diplomático, né? Só que é o seguinte, ele não é assim, né? Ele não é assim. E eu consegui ver isso, porque tem um problema. Como eu tenho muita sensibilidade e eu sou uma pessoa bem sensível, eu capto o jeito que a pessoa é, né? E a questão da psicologia também, eu capto. Então eu sempre percebi que ele não é aquilo que ele mostra que ele é, né? Porque todo mundo no Aikido gosta dele, ele é bem querido, né? No mundo do Aikido, mas ele não é. Ele criou uma persona muito fácil, muito forte, ele é muito estratégico e ele é manipulador. Ele consegue as coisas com aquele jeitinho dele, entendeu? Sim, deixa todo mundo bem, todo mundo aparentemente à vontade, ele não se mete, entendeu? Ele aparentemente parece respeitar, tá? Mas ele manipula, né? Ele manipula. Então, eu acho que o sensei japonês é o pior de todos, dos três, né? Dos três. O terceiro sensei, eu tô fazendo uma análise dos senseis com os quais eu tive problema. Mas são figuras que vão se repetir em outros dojos, tá? Eles têm um perfil de sensei, né? Então você vai ver esse perfil em outros dojos. Esse perfil que eu tô falando, né? Eu tô falando dos três senseis. O outro sensei, porque tinha dois, né, no segundo dojo. O outro sensei era um capacho, né, do japonês, do dono do dojo. Capacho, o verdadeiro capacho, né? Super submisso, muito submisso, porque ele é altamente inseguro. Ele é muito inseguro, segundo o sensei. O outro sensei, que era com quem eu tinha aula, que eu tive aulas de domingo, e era com quem eu tive uma certa amizade. Eu tive uma amizade com ele, né? Eu tive uma boa amizade, um bom relacionamento com ele, eu gostava dele. Na verdade, eu gostava da projeção que eu fiz nele, não dele, né? Porque à medida que eu fui vendo quem era ele, eu fui me decepcionando e me frustrando com ele. Eu fui me frustrando com ele. Novamente a frustração, né? E assim, como eu não sou um iceberg, eu me envolvo com as pessoas, eu já tinha me envolvido com ele, eu gostava dele, na verdade não é que eu gostava dele, eu gostava de uma projeção que eu havia feito nele. À medida que eu comecei a ver que ele não era do jeito que eu achava, aí eu comecei a me frustrar e me decepcionar, né? Daí eu comecei a me decepcionar. Isso é um movimento, gente, que a gente vai fazer na vida toda com as pessoas, né? A gente vai se frustrar, a gente vai projetar coisas nossas, a gente vai colocar na outra pessoa o que a gente queria que ela fosse e ela não é. Por isso que a gente tem que ver as pessoas do jeito que elas são. Por mais doloroso que seja, a gente tem que tentar fazer, né? Ver as pessoas do jeito que elas são, porque na verdade as coisas acabam acontecendo porque você não quer ver, né? O que é. Eu comecei a perceber que esse terceiro sensei, que eu realmente considero meu sensei, né, no segundo dojo, que era o de domingo, foi com quem eu comecei, foi com quem eu fiquei mais tempo treinando. Não era o dono do dojo que era meu sensei era esse de domingo, foi com quem eu fiquei mais tempo e foi com quem eu desenvolvi uma certa amizade paralelamente, né, paralelo a ele ser meu sensei. É muito complicado isso, tá? É muito complicado você desenvolver uma amizade com o seu sensei. É muito complicado porque você tem que saber separar muito bem e é o seguinte, você vai ver o lado humano dele, né? E isso pode acabar tirando um pouco da magia, entende? É muito difícil isso assim é muito complicado, você ter um relacionamento de amizade ou um relacionamento com o sensei. É muito difícil, eu acho muito complicado. Mas acontece, né? Aí eu projetei, então eu tive que novamente lidar com a minha frustração. Eu me decepcionei bastante com ele, com esse terceiro, com esse sensei, que eu tive uma amizade, com ele, né? A gente conversava bastante, fora do dojo a gente conversava, né? Eu tive uma amizade com ele. Então eu projetei coisas nele, né? Eu projetei coisas nele. E realmente eu me decepcionei muito. E quando eu me decepcionei, como eu tenho um problema com frustração, eu cortei ele radical. Né? Eu cortei. É como se eu tivesse morrido. Ele ia no dojo, eu ignorava ele, eu parei de ir para as aulas dele, porque aí é muito complicado. Por isso que é muito complicado você misturar as coisas, né? Porque interferiu no meu treino. Eu não conseguia treinar mais com ele, eu não conseguia olhar para ele, né? Porque
eu fui vendo o jeito que ele tratava as mulheres, né? Eu fui vendo que ele estava fazendo comigo o que ele fazia com as outras mulheres, né? Ele enrolava as mulheres, ele seduzia as mulheres, né? Ele envolvia as mulheres, né? E isso é muito duro, muito difícil, né? E eu percebi que ele estava fazendo isso comigo, entendeu? Então, eu fiquei muito magoada, né? Muito magoada, porque o perfil de mulher que ele estava acostumado a fazer isso não sou eu. Eu percebo, né? Quando um homem está me sacaneando, eu percebo, né? Ele faz as mulheres de trouxa, porque as mulheres que ele se relaciona são trouxas, né? São mulheres. Tem que falar daquelas mulheres, né? Aquele perfil, ele tem um perfil de mulher que ele se relaciona. Na verdade, a gente vai ver que os marciais, eles têm um perfil de mulher que eles se relacionam, tá? É como se fosse uma vitrine. O Aikidoka também, né? Então você vai ver que são mulheres vitrines, tá? Vitrines, mas fracas, superficiais. É como se fosse uma embalagem vazia, tá? É como se eles precisam mostrar que estão com uma mulher bonita, tá? Bonita superficialmente, tá? Mas não é, eles não são, por isso que eles não são felizes, né? Quer dizer, alguns são porque eles são superficiais e para eles tá bom. Outros não são felizes porque não satisfaz, né? É uma mulher assim, tanto é que esse terceiro, que esse que eu tive amizade, né? Que eu tive uma amizade e tudo, eu tive uma proximidade com ele. Ele ficou noivo, né? Ele foi noivo de uma moça. A moça era totalmente superficial, totalmente. Eu conhecia, ela frequentava lá. Ela nem abria a boca, porque ela não tinha assunto, né? Não tem conteúdo, não tem assunto, não tem leitura, não tem uma bagagem, né? É só um invólucro. E não era tudo isso, né? Mas pra ele era, né? Andar com uma mulher, né? Pintadona, sabe? Como se fosse uma vitrine. Então, eu percebo, esse é um perfil, né? Os homens marciais e os aikidokas, eles costumam ter um perfil. Aikidoka é um pouco menos, mas você vai ver. Esse, pelo menos, eu vi, que é a, tipo, mulher paquita. Ele se relaciona com uma mulher paquita. A mulher paquita, ela é assim, ela é uma vitrine. Ela não tem conteúdo, ela é fraca. Ela não tem personalidade, né? Ela se sujeita a... Vai ter umas crisezinhas de ciúmes e tal, mas ela não tem atitude, né? Ela se sujeita a um homem assim. Então, esse terceiro sensei, eu vou fazer uma análise, tá? Esse terceiro sensei, eu fiz o mapa astral dele, inclusive, né? Esse terceiro sensei, ele é o tipo conquistador, né? Aquele conquistador, dá em cima da mulher, dá em cima de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Ele se acostumou assim e ele não se envolve com nenhuma. Ele vai enrolando. Porque é o seguinte, as mulheres são para ele uma maneira dele alimentar o ego dele. E a gente vê isso, é muito comum, né, no mundo marcial. Os homens marciais, eles são bem assim, eles têm mulheres para alimentarem o ego. É para ele mostrar, ó, eu tô com uma mulher bonita, entendeu? Então eu sou o bambambam. Mas o cara é um bicho, uma tranqueira, né? Mas ele precisa disso, ele é inseguro, né? Ele é inseguro. Ele não consegue, não dá para ele ter, ele não banca uma mulher, né? Uma mulher mesmo, né? Que tem personalidade, inteligente, ele não banca. Geralmente o homem marcial, ele não banca uma mulher mais forte, com personalidade, intelectual, ele não banca, ele não consegue bancar, porque ela vai questionar ele, entendeu? Ela vai quebrar ele, né? Então ele fica com uma mulher fraca, tem que ser uma mulher fraca, né? Um bibelô, né? Então é o perfil. Esse perfil de mulher, ele apareceu com os dois senseis, né? O primeiro que eu tive problema e esse segundo, né? O primeiro sensei, que foi aquele sensei lá que não tinha postura nenhuma, mas eu acho que ele não chegava a ser um iceberg, tá? Ele era um pouco mais sentimental, eu acho. O problema dele é que ele não respeita a mulher, tá? Ele tem uma visão deformada das mulheres e ele se relaciona com um perfil de mulher também que aceita isso, que se submete a isso. Eu vi o perfil de mulher com o qual ele se relaciona, né? Não são mulheres fortes, intelectuais, né? São mulheres que se sujeitam, né, a determinadas coisas, chifres, essas coisas assim. Interessante que o primeiro sensei que eu tive problema, que foi aquele lá, né, que me desrespeitou, tudo. Eu sinto que ele sentiu culpa do que ele fez. Ele se arrependeu do que ele fez, né? Ele sentiu culpa. Pela maneira com que ele falou, eu acho isso positivo. Então demonstra que ele não é tão iceberg assim.
né? Eu não sei se ele se corrigiu. Eu acho que ele não se corrigiu pelo seguinte. No último diálogo que eu tive com ele, eu fiz uma provocação. Eu falei aí, como é que tá? Tá dando muito em cima de aluna? Porque ele faz isso. Ele fez isso comigo, né? Se ele fez comigo, ele fez com outras. Ele ficou muito bravo quando eu falei isso. Isso quer dizer que o quê? Que ele continua dando em cima de alunas, eu acho, tá? Porque senão ele não teria ficado tão bravo, né? Ele ficou muito bravo quando eu falei isso. Então isso foi um atestado de que tá fazendo, né? Então ele não aprendeu. Ele não aprendeu por quê? Porque ele não foi corrigido. Porque ele não tem um Shihan que tem, né, conceitos éticos, postura, né? O Shihan dele falou que já foi jovem, né? Então já fui jovem, já fiz isso também. É isso que ele quis dizer. Então assim, ele tá numa escola, porque é o seguinte, a Makoto é uma escola bem machista, tá? De Aikido. Eu tô falando isso pra vocês, que a Makoto do Shihan Larry é machista porque eu já discuti com um monte de cara de lá, inclusive com o Shihan Larry, né? Eles são bem machistas, eles são, sabe, brucutuzão, aquela coisa assim meio, o Aikido deles é brucutuzão, entendeu? Até as mulheres que estão lá fazem o Aikido brucutuzão, tá? Eu conheci uma moça lá que era complicada, iceberg também, é iceberg, entendeu? Eu nunca vi uma mulher tão fria quanto a mulher que eu vi na Makoto. Nunca vi. Aquela mulher, aquela moça, né? Era a única que tinha lá treinando. Ela é um iceberg. Eu nunca vi, né? Uma moça daquele jeito, mas tudo bem. E ainda acho que ela é traíra. Acho que ela é traíra também. Mas, bem, normal, gente. A gente vai ter que lidar com isso. O que eu já encontrei de gente traíra no Aikido, eu perco a conta, é o que eu mais encontro, né? Pessoas que dizem que são suas amigas e não são, viram as costas pra você, fazem complô contra você, né? Então, isso de monte. Eu não posso dizer que eu confio, eu acho que eu não confio em ninguém no Aikido, praticamente ninguém, né? Ninguém. Porque eles têm uma fidelidade doentia com o sensei, então eles não têm amizade por ninguém, né? O sensei é o sensei é o bam, né? Então é o sensei que manda. Se você tiver um problema com o sensei, então eles se viram contra você. Então não é amizade, eles não têm amizade, né? Não cria vínculo, é uma gente falsa. Tanto é que eu via que tinha gente que faltava, colega que faltava, ficava doente, eles nem ligavam para saber se a pessoa estava viva ou não, sabe? Então é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida, né? Então eu tô traçando falando um pouquinho do perfil desses dois, porque esse perfil vai se repetir, né? Em outros dojos, você vai ver. Então o primeiro eu acho que ele era menos iceberg, ele tinha esse lado bom. Eu acho que ele tinha mais sentimento, ele era mais sentimental. O primeiro que eu tive problema, que me desrespeitou lá no dojo, né? O problema do primeiro é que ele é muito arrogante, ele é muito ego inflado, ele é muito orgulhoso, né? O primeiro. E ele tem uma visão muito deformada das mulheres. Ele estava acostumado já a fazer o que ele fez comigo, ele estava acostumado, para ele foi normal fazer, né? Eu precisei chamar a atenção dele para ele entender que ele estava errado, né? Que ele estava invadindo o espaço. Então é um homem que, o primeiro sensei que eu tive, que foi do dojo, ele é um homem que ele não tem limites, né? Ele invade o espaço. E aí ele encontrou uma mulher muito territorialista, né? Territorialista demais, então entrou em conflito. Ele entrou em conflito comigo, né? Eu acho que se ele tivesse feito isso o que ele fez comigo com outras mulheres, elas não vão nem dar bola. Eu dei porque eu sou uma mulher territorialista, eu sou muito correta, né? Eu acho que o que é, o que não é, né? Eu sou muito correta e então eu chamei a atenção dele, eu não gostei. Eu me senti desrespeitada por ele, né? O outro sensei é o japonês. O japonês é o pior deles, porque ele é dissimulado. Ele criou uma persona muito forte, de que ele é o bonzinho, de que ele se dá bem com todo mundo, de que ele deixa, ele respeita, só que ele não é assim. Ele manipula. Inclusive me disseram até que ele tem um livrinho que ele escreve, né, sobre os alunos. Eu tenho, a minha opinião sobre ele é essa. Eu nunca gostei dele.
né? E a minha intuição não me enganou, né? O dia que ele me chamou para conversar, eu já sabia que ele ia criar algum problema com o meu trabalho, com a minha liberdade. Ele ia me podar, né? Ele não conseguiu fazer isso porque eu não dava deixa, né? Eu não ficava conversando, nunca conversei com ele. Eu treinava e ia embora. Mas o dia que ele teve a deixa, ele me cortou. Então, um cara bem manipulador. Segundo, que é o japonês. O terceiro, é esse outro que eu tive amizade, mas que é uma pessoa altamente insegura. E por ser inseguro, o sensei japonês é praticamente uma muleta para ele não consegue andar sozinho com as próprias pernas. E se o sensei japonês pedir para ele matar alguém, ele mata. Ele mata porque ele tem, não é uma fidelidade, é doença, né? Fidelidade é outra coisa. Respeito e fidelidade é diferente do que eu vejo no Aikido, né? Existe uma coisa que existe um limite, né? Para as coisas. E então existe um limite, né? Então o que eu vi ali não é normal, é doentio, né? É doentio. Então é isso, gente. Você vai aprender, você vai vendo as pessoas, é quase que um trabalho de autoconhecimento, né? O outro também faz você descobrir coisas sobre você. E agora um traço em comum dos três é a insegurança. Os três são bem inseguros, são senseis bem inseguros. E a pessoa, quando ela é insegura, ela cria problemas, né? A insegurança faz a pessoa criar, né, problemas. A pessoa cria problemas. Então é isso, gente. Eu acho que hoje eu paro por aqui. Eu tô cansada já. E amanhã tem Aikido, amanhã eu vou. Mas é isso, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo um pouco, mas a gente se decepciona, né? A gente se decepciona eu me decepcionei muito com as pessoas do Aikido. Me decepcionei bastante. E eu acho que não vai parar por aqui, né? Eu acho que eu ainda vou ter muitas dificuldades no meu caminho no Aikido. Eu acho que faz parte do meu caminho mesmo, né? Eu acho que faz parte. Seria assim, não teria jeito de ser diferente, né? Eu tenho uma opinião, eu tenho uma personalidade. Eu não sou uma mulher alienada, né? Sem consciência. Eu não sou uma mulher de vitrine, né? Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma responsabilidade, né? Como mulher e como aikidoka e como jornalista e formadora de opinião, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu não posso falar, eu não quero, né? Eu não posso, né, falar para as pessoas que não tem machismo, se tem, entendeu? Eu não posso falar isso, né? Eu prefiro entrar com uma encrenqueira para a história do Aikido do que mentir, sabe? Eu não posso dizer uma coisa que não é, né? Muitas mulheres sofrem com machismo no Aikido e nas artes marciais, né? Eu tenho uma responsabilidade